Olá a todos e a todas, me chamo João Vitor Sanches e esse é mais um episódio do nosso Geotalk, o nosso podcast de geografia que trata sobre temas da atualidade com um olhar geográfico. No nosso tema de hoje, refere-se ao censo e à população LGBTQIA+, né? Nós acompanhamos, inclusive, em episódios anteriores, toda a saga para a realização do censo, que deveria ser feita no ano de 2020, mas por conta da pandemia foi adiado para o ano de 2021. Mas diante do corte de verbas, diante do contingenciamento de custos, a realização do censo tornou-se inviável no ano de 2021, o que mobilizou setores da sociedade civil, partidos de oposição, funcionários do IBGE sobre o risco que estaria a população brasileira diante da não realização do censo. Diante dessas disputas de narrativas, o censo foi adiado para o ano de 2022. Está em curso, inclusive, todo o processo de constituição do recenseamento nacional, e nessas semanas uma novidade surge e que muda esse cenário da realização do censo, que é uma decisão vinda de um desembargador do Acre, que obriga o censo a incluir no seu questionário perguntas referentes à população LGBTQIAP+, né? Essa iniciativa ela foi vista como bastante louvável e necessária pelos grupos LGBTs, pelos grupos de defesa dos direitos humanos e por parte expressiva da sociedade civil organizada, mas por parte de funcionários ligados ao IBGE e dos organizadores do censo, essa medida foi vista como bastante acelerada e, consequentemente, podendo criar diversos tipos de imbróglios à continuação do censo, né? E isso começou a levantar uma disputa de narrativas muito significativa sobre o quão viável seria estabelecer esse tipo de perguntas no recolhimento censitário. Né? Somente a nível de contextualização, desde da primeira realização do censo, ainda durante o período imperial, nunca se questionou abertamente sobre a identidade de gênero e a orientação sexual das pessoas. Né? Isso é um assunto que era considerado tabu, né? E até hoje é considerado tabu em algumas regiões do Brasil, em algumas cidades, em algumas famílias. Então percebe-se uma certa dificuldade de tornar esse assunto um assunto socialmente discutido, né? A utilização de termos ou de perguntas ou de questões referentes à sexualidade e à identidade de gênero poderia ser subaproveitada à medida que, para a grande maioria das pessoas, inibir a sua orientação sexual ainda é uma realidade. Em contextos, por exemplo, de homens gays, mulheres lésbicas ou homens e mulheres bissexuais que morem com as suas famílias ou que dependam de suas famílias, economicamente falando, omitir a sua orientação sexual é uma forma quase que de sobrevivência nesse meio. Então, diante de um questionamento possível da sua orientação sexual pelo recenseador, a afirmativa seria falsa ou minimamente não seria declarada. Então, isso ajuda, nesse caso, a tornar subrepresentada a população LGBT no conjunto da população. Então, seria necessário, inclusive, incluir uma metodologia que fosse, ao mesmo tempo, eficiente e que pudesse, mesmo que de maneira velada ou mesmo que de maneira sutil, levar aos questionamentos sobre a orientação sexual e a identidade de gênero, que ainda é um assunto bastante tabu. O censo ele não é apenas importante por questões quantitativas, mas o censo é importante porque as respostas que eles dão à sociedade permitem que políticas públicas sejam construídas, políticas públicas sejam desenhadas e que setores da sociedade civil que necessitam dessas políticas públicas sejam atendidas. Então, se você tem um histórico de produção de dados censitários em que a participação da população LGBTQIA+ é omitida, isso significa que você não tem políticas públicas direcionadas a essa população de maneira específica. Então isso só ajuda a reiterar o processo de marginalização e de invisibilização que essa população sofreu e sofre historicamente no Brasil.
A partir do momento que você não tem um Estado que se preocupa em catalogar, em quantificar e, acima de tudo, em conhecer o perfil dessa população para saber as suas necessidades socioeconômicas, para saber as suas prioridades em termos de acesso a elementos básicos, para saber onde eles moram, para saber como eles vivem, para saber como eles se socializam, para saber quais são as suas demandas mais elementares enquanto cidadãos, você tem um Estado que corrobora para o processo de apagamento e marginalização desse grupo. Então, a presença dessa população no censo é importantíssima para dar visibilidade e, acima de tudo, cidadania a um grupo que, historicamente falando, está associado à subcidadania e está associado à marginalização. E aí a retórica do IBGE diante dessa situação é que incluir esses dados e incluir essas perguntas referentes a essa população no momento em que o censo já está praticamente com todo o andamento completado, significa que uma necessidade de você adiar o censo, né? Ou de você impor mais gastos além do teto estabelecido para que o censo seja realizado, né? Questões técnicas à parte, questões econômicas à parte, se é necessário pensar nessas questões, não tenha dúvida, mas ao mesmo tempo é fundamental e necessário pensar na inclusão desses dados, porque são fundamentais para se propor políticas públicas verdadeiramente acessíveis nesse país. Então, se for necessário, que redimensione a metodologia, que se insira esses questionamentos, que prolongue até mesmo o processo de aplicação do censo, mas é fundamental que essa população esteja incluída nessas dinâmicas censitárias. Nós vivemos um país que nesse mês, né, se comemora, né, ou se tenta comemorar o orgulho e a resistência LGBTQIA+. Vivemos em um país em que ainda os índices de morte de pessoas LGBTs, sobretudo de mulheres e homens transexuais, são dos maiores da América Latina, figurando ao lado de países como México, como Honduras, como Guatemala e como El Salvador. No momento em que a vida da população LGBT está continuamente em risco de maneira cotidiana, nos grandes centros urbanos desse país, nas áreas rurais, é fundamental que se visibilize, que se dê número, que se dê nome, que se dê rosto a essa população, para que possa ser criado mecanismos oficiais que garantam a defesa e a proteção, não apenas pela força da lei, como nos últimos anos vem se tornando bastante comum. Todas as conquistas e vitórias, no campo dos costumes, no campo das relações familiares, no campo de uma certa inclusão social da população LGBT, foi na base de projetos de leis aprovados pelo STF, foi na base de projetos que foram basicamente referendados pela maior corte do país. O legislativo brasileiro em nenhum momento propôs medidas, leis, condições para que fosse assegurado, nesse caso, a cidadania e a justiça social para essa população. E isso é, de uma certa forma ou de outra, um reflexo do nosso legislativo, que é conservador, que é majoritariamente heterossexual e que, consequentemente, se opõe a essas pautas que visem a inclusão desse grupo. Então, você ter medidas sólidas, você ter dados estatísticos o suficiente, é necessário para que você possa pleitear no legislativo mudanças mais sólidas, mudanças substanciais e que não possam ser derrubadas, nesse caso, por alguma decisão de um juiz futuramente, por alguma decisão de algum presidente da República futuramente, mas que sejam defendidas, amparadas e ancoradas em lei. Então, nesse mês em que nós comemoramos, se bem que não haja muito o que comemorar, a resistência LGBTQIA+, e o orgulho LGBTQIA+, é sempre importante frisar que não é apenas, então, uma defesa do amor, como muitas narrativas apontam, de você ter a liberdade de você amar, de você ter a liberdade de você possuir determinado parceiro, de você manifestar esse afeto, esse amor nos espaços públicos, Também é isso, porque amar é um ato revolucionário, não tenha dúvida. Mas também não é somente isso, Mais do que tudo, a defesa é por uma plena existência cidadã,
né? É pelo direito de você ser considerado um cidadão de primeira classe, é pelo direito de você ter acesso aos espaços, é pelo direito de você ter acesso a uma verdadeira equidade social, e não igualdade, mas uma equidade de fato social. Então essa luta é uma luta, acima de tudo, pela capacidade desse grupo, né, não apenas amar, mas também se tornar perante a sociedade seres de fato que constroem essa sociedade de igual para igual. Né? Nós saímos, né, da questão da inclusão e nós entramos na questão da visibilidade, que é a grande pauta, que é a grande defesa que se faz nesse momento. Né? E é importante também nesse mesmo mês ficar atento para que discursos mercadológicos vazios não tomem a pauta mais importante, que é a defesa da existência. A gente vê muito, né, em grandes empresas, comércios e etc., capitaneando um tipo de símbolo, capitaneando um tipo de discurso que não é um discurso, não é meramente um lema, não é meramente uma pauta, mas é uma defesa de uma visão de uma sociedade mais justa, é defesa de uma visão de uma sociedade mais integradora acima de tudo. Então que a gente não permita que esses discursos mercadológicos, né, basicamente neoliberais capitalistas, capitaneiem esse tipo de pauta, e que nós não fiquemos reféns, inclusive, né, de uma inclusão pelo consumo, que é muito comum entre a população LGBTQIA+, que a gente seja muito mais do que a loja que a gente compra, que a gente seja muito mais que a gente seja muito mais do que as empresas de turismo gay que nós consumimos, que nós sejamos muito mais do que meramente um símbolo, né? E é interessante também que a questão do marketing das lojas durante esse mês é uma coisa assustadora, né? Se você acessar qualquer site, né, você vai ver que o logo dessas empresas, o logo dessas campanhas é toda com a cor do arco-íris, simulando a bandeira LGBTQIA+. E que, na minha opinião, é um esvaziamento de um símbolo que foi historicamente conquistado por essa população. Né? Não é apenas tão somente uma bandeira que simboliza o arco-íris, é uma bandeira que simboliza uma diversidade de orientação sexual e de identidade de gênero que vai estar de maneira ou de outra sistematizada naquele símbolo representativo. Então a gente vai esvaziando os símbolos, a gente vai esvaziando os valores, a gente vai esvaziando toda uma luta, né, que vem desde o século XX, que vem desde a década de 60, até mesmo antes, na década de 40, 50, né, e tornar isso tudo puramente mercadológico, tornar isso tudo puramente capitalista. Né? Então é necessário repensar essas questões, é necessário repensar esses momentos e, acima de tudo, é necessário entender que a luta, né, não se faz apenas no mês de junho, né? Que as marcas não devem apenas e tão somente procurar pessoas LGBTs para que possam estampar suas propagandas no mês de junho, que as rodas de debate, conversas na academia, na universidade só seja feita no mês de junho, até porque os ataques são feitos durante todo o ano, o apagamento é feito durante todo o ano e a invisibilização, inclusive pelo próprio censo, é feita durante décadas. Né? Então é necessário que se construa uma luta, se construa uma emancipação diária e cada vez mais forte e integrada desse grupo à sociedade. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nós vamos entrar agora no período de breve recesso no mês de junho, mas nós voltamos no mês de julho com convidados, com novidades e com novas pautas, né? E lembrando que vocês podem seguir o Geotalk pelo perfil do Instagram, Geotalk Podcast, e lá vão estar atualizados os informes, os episódios, e lembrando que eles vão estar disponíveis nas redes sociais da biblioteca, do PPGG, no YouTube e no Spotify. Então é isso, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.